Olá, pessoas que estão assistindo aí a gravação, se existe alguém assistindo. Vamos começar agora a aula 7 de cinemática aí, gente. Eu vou apresentar aqui para vocês. Aí. Imagino que tá dando para ver. Mano, eu posso fazer uma coisa aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha apresentação aqui? Não, espera que eu tô na guia errada. Aí, agora foi, pô. Aí, ó. Maravilha. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco os gráficos daquilo que a gente já estudou antes, beleza? Nas aulas passadas, a gente estudou alguns movimentos, sendo eles principalmente os movimentos sem aceleração, o reto e uniforme, o MRU, com as suas devidas equações da posição e da velocidade. A gente já vai falar melhor dessas equações aí. E os movimentos retos e acelerados, né? O MRUV, que tem também as suas equações da posição, da velocidade e de Torricelli. Hoje, depois de a gente lembrar um pouco dessas equações, a gente vai estudar como que são os gráficos dessas equações, tá? Talvez vocês achem um pouco tedioso, um pouco difícil, talvez, mas é muito importante esse estudo dos gráficos, tá? Tem, assim, uma versão prática da importância disso, que é, assim, cai no vestibular, né? Vocês estão aqui para isso, afinal de contas. Mas, mais do que isso, esses gráficos, estudar esses gráficos, você está estudando ali também a certa correlação entre matemática e física. Está pegando aquela equação da física, estudando ela de uma forma matemática, abrindo em gráfico, né? Lembrando o que é gráfico, né? E vendo como que aquela coisinha que é aceleração, velocidade, sei lá o que, influencia no movimento inteiro do negócio. O gráfico nos permite ver todo o movimento, né? Ou toda a velocidade ao longo do tempo de um corpo. Então, os gráficos, eles dão para a gente uma bagagem de força para trabalhar sobre os problemas que a gente vai ter na frente, beleza? Então, vamos primeiro relembrar algumas dessas equações nossas, né? Desculpa aí pela gambiarra que eu fiz aqui, tá? Foi na gambiarra mesmo, mas enfim, eu acho que ficou minimamente didático isso daí, né? Mas vamos lembrar. No MRU, fiz uma tabelinha aqui são as equações no MRU, aqui no MRUV, tá? A equação horária da posição, ela é o sorvete. Não sei se vocês lembram do sorvete. Mas é simplesmente a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E a gente estudou um pouco que isso daqui é uma função afim, e que por causa disso tem os gráficos parecidos com de uma função afim, né? É uma retinha, né? A velocidade vai fazer assim com o gráfico, né? Deixar mais inclinado, menos. A equação da velocidade, que é, lembrando aqui que a velocidade é simplesmente ΔS por ΔT, a velocidade nesse movimento é constante, né? Lembrem disso? Um movimento uniforme, retilíneo uniforme.
A velocidade é constante, ou seja, não há aceleração, certo? E eu deixei esse vazio aqui, esse daqui é o símbolo de vazio, né? Que não tem a equação de Torricelli, é só para MRUV. No MRUV, a equação horária da posição, lembrem, é o sorvete atômico, ou sorvetão, como alguns dizem, mas ele é dessa forma aqui. É a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Lembrem, no MRUV tem aquela coisa que a velocidade vai aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então a velocidade vai variando, e aí você precisa pensar nisso junto com a aceleração. E por causa disso, essa equação ela se torna uma equação de segundo grau. Não sei se vocês viram isso em matemática, mas essas funções de segundo grau são essas funções que tem o elemento dela elevado ao quadrado, né? A variável dela. Certo? Então você vai andando com o tempo e a sua função vai andando conforme o tempo ao quadrado também. Beleza? A da velocidade, ela é uma função afim. Lembrem disso. V0 mais A vezes T. Beleza? Então, você vai andando no tempo, a velocidade vai subindo ou diminuindo, conforme a aceleração. Portanto, a velocidade não é constante. E aí tem essa equação também de Torricelli, que a gente fez, chegou nessa equação na aula passada, isolando o tempo aqui, né, e colocando, substituindo aqui e tal, e chegamos nessa equação. Uma equação que não tem o tempo, beleza? Hoje a gente vai estudar mais essas funções aqui de cima, horário da posição e da velocidade, né? Então, essas funções aí, essas equações, pensem nelas como funções. Por ser funções lá da matemática mesmo, elas têm os seus devidos gráficos. Beleza? Aquelas que têm o termo de primeiro grau, ou seja, essa aqui, né, horário da posição do MRU, e essa aqui, elas são parecidas com função afim, é uma retinha no gráfico. As que possuem um termo ao quadrado, como essa, elas vão ser da forma de equações de segundo grau, funções de segundo grau. Ou seja, parábolas. Já vamos chegar nelas. Então, para estudar o gráfico de uma função afim, vamos começar por essa equação horária da posição aqui, ó. S de t igual a menos 6 mais 4t. Fica um negócio meio símbolos esquisitos, né? Mas o mais importante aqui é vocês lembrarem, esse menos 6 é a posição inicial, certo? S0 mais VT. Então, essa daqui é a posição inicial e essa daqui é a velocidade do corpo, ok? Então, para estudar melhor o gráfico dela, vamos primeiro fazer uma tabelinha. Uma tabelinha simples. Vamos substituir aqui, achar os valores da posição desse objeto em intervalos de tempo certos. Por exemplo, o 0, 1, 2 e o 3. Né? Como que a gente acha a posição desse objeto? Simplesmente a gente substitui nessa equação o tempo que a gente quer. Por exemplo, tempo 0. A gente coloca o 0 aqui, fica menos 6, que é a posição inicial. Substitui o 1 agora. Menos 6 mais 4 vezes 1. Então, menos 6 mais 4, menos 2. Substitui 2. Menos 6 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, menos 6 mais 8, mais 2. E por final aqui, tempo igual a 3. Fica 12 aqui. Menos 6 mais 12, mais 6. Beleza? Ou seja, aqui está andando de 4 em 4. Menos 6 vai para menos 2. Menos 2 vai para 2. De 2 vai para 6. Certo? Está andando de 4 em 4. Por que está andando de 4 em 4?
conforme você vai andando em 1 aqui embaixo. Justamente porque cada 1 no tempo está aumentando em 4 aqui, certo? E aí a equação, o gráfico dessa função horária é dessa forma. Uma reta, qual que é a posição inicial? Ou seja, a posição no zero, né? Quando esse gráfico intercepta o eixo Y. Ah, é -6. Posição inicial. Beleza. No tempo 1, é -2. Ah, no tempo 1 é -2. No tempo 2, no tempo 2 é 2. Ah, é 2, olha aqui, ó. No tempo 3 é 6. Ah, é 6. Então, conforme você vai indo, você pode colocar qualquer número aqui e você vai ter certinho. Ah, no tempo 1 hora, vai, que é 3.600 segundos, vai ter um símbolo para ela. Vai ter um lugar aqui no gráfico para esse tempo de 3.600 segundos. Beleza até aqui? Quando eu olho para o lado aqui, ó, que eu estou vendo os comentários. Agora eu tenho 2 monitores. Então vamos analisar esses gráficos do MRU. Eu quero trazer para vocês o seguinte: 2 tipos de movimento dentro desse MRU, mas são movimentos gerais, tá? É no MRU, no MRUV, etc. São 2 tipos diferentes, que é o movimento progressivo e o retrógrado. O progressivo é aquele que é para frente, velocidade maior do que zero, beleza? Velocidade positiva, certo? Ou seja, conforme o tempo passa, a posição vai subindo. E o retrógrado é aquele que é para trás, ré, né? Aquele que a velocidade é negativa, no caso. Beleza? Só pensar, retrógrado, aquele sujeito retrógrado, aquele sujeito que, nossa, como eram bons tempos da ditadura, né? Esses sujeitos que votam no Bolsonaro, coisa assim. É um sujeito retrógrado, que é ir para trás. O progressivo é o que é para frente. Apesar de eu não gostar desse termo aí em questões políticas, sociais, né? O progressista. Mas, enfim. Progressivo para frente, retrógrado, ré para trás. Beleza? E como que isso fica no gráfico? Velocidades positivas, o gráfico ele vai estar inclinado para cima. Beleza? Ou seja, conforme o tempo vai passando, a posição vai subindo. Tá vendo? Ó? O tempo está indo para a direita, enquanto isso a posição está subindo. E não importa onde está a posição inicial desse corpo. A posição inicial pode ser maior que zero, pode ser no zero, pode ser negativo. Não interessa. Interessa simplesmente que, conforme o tempo passa, a posição sobe. O tempo passa, a posição sobe. O tempo passa, a posição sobe. Certinho? Enquanto o retrógrado é o contrário. Conforme o tempo passa, a posição desce. De novo, não importa onde é a posição inicial desse objeto estudado. Beleza? Agora, o gráfico da velocidade pelo tempo e da aceleração, vamos pensar no seguinte. MRU, a velocidade é constante, tá? Não é zero. Não é zero, tá? Ela é constante. O movimento progressivo é o que tem velocidade maior que zero, retrógrado menor que zero, mas a velocidade é diferente de zero e constante. Porém, como a velocidade é constante, a aceleração é zero, né? Então, como fica o gráfico pelo tempo da velocidade e da aceleração? A velocidade é uma reta paralela aqui ao eixo x, fora do eixo x, certo? Aqui é a velocidade constante, não muda, e a aceleração é certinha no eixo x.
Esse movimento aqui, ele é progressivo ou é retrógrado? Momento para vocês responderem. Enquanto eu tomo água. Isso aí, progressivo. Exatamente. Velocidade maior do que zero. Beleza? Maior que zero, para frente, progressivo. Velocidade maior do que zero. É isso aí mesmo. Aí um resuminho aqui dos gráficos desse movimento uniforme. No movimento progressivo, o gráfico da posição vai estar sempre subindo, certo? Crescendo. A velocidade vai ser maior do que zero, então está para cima do eixo X aqui, que no caso é o eixo do T, né, do tempo. Está para cima e a aceleração no zero. Enquanto o movimento retrógrado é o contrário. A posição vai diminuindo conforme o tempo passa, a velocidade está abaixo do eixo do T aqui, e a aceleração é zero. Agora vamos passar para as funções do MRUV. Lembrando aqui, quais que são as equações que a gente tem? A horária da posição, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Da velocidade, V igual a V0 mais AT, né? E a aceleração é constante. Lembre que a aceleração é ΔV por ΔT, tá? Não escrevi aqui. O que importa nesse momento é que ela é constante. Bom, funções desse jeito aqui, vamos estudar um pouco a função da posição pelo tempo. Funções desse tipo, dessa estirpe aqui, que tem esse termo ao quadrado, são funções de segundo grau. Não sei se vocês já viram isso em matemática. Se não viram, estou adiantando para vocês. Funções desse tipo, do segundo grau, elas são em forma de parábolas, certo? E as parábolas, elas podem ser para cima, uma parábola assim, ou pode ser para baixo, uma parábola desse jeito. Quem vai mandar nessa concavidade, que a gente chama da parábola, concavidade para cima, concavidade para baixo, é o sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, a parábola vai estar com concavidade para cima, positiva para cima. E se ela for negativa, a aceleração vai estar com concavidade para baixo. Ok? Ou seja, são desse estilo aqui. Aceleração positiva, ela aponta para cima a concavidade. E a aceleração negativa aponta para baixo. Ok? Para pensar aqui, esse daqui pode ser, por exemplo, desse formato aqui, pode ser aquele movimento que a gente estudou na aula passada. Você joga a pedrinha para cima, ela sobe, 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 aí ela para, aí ela desce. Quer dizer, essa daqui. Desculpe. Ela sobe, para lá em cima e começa a descer de novo. Então, ela começa numa posição inicial, que no nosso caso, estudado antes, foi zero. Ela sobe, vai perdendo velocidade, chega aqui em cima e começa a descer de novo. Tá? Esse topo da concavidade aqui, da parábola, é o instante de altura máxima, certo? Olha a altura aqui, ó, é a altura máxima. É um instante que a velocidade inverte o sinal, certo? Ela estava para cima, ela vai diminuindo, aí ela fica zero e aí ela começa a descer. Beleza? E aí, para analisar algumas coisas a mais desses gráficos também, aquela coisa, onde que é progressivo, movimento, onde que é retrógrado e tal.
e algumas coisinhas a mais, a gente acrescenta também essas duas coisas, acelerado e retardado. O movimento acelerado é aquele que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, ou o mesmo sinal. Ou seja, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Ou a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Enquanto o retardado são os movimentos que são invertidos. Isso daí, tá? A aceleração é positiva e a velocidade é negativa, ou o contrário, a aceleração é negativa e a velocidade positiva. Beleza? Tem uma aguinha. Para explicar melhor isso daqui, vamos pensar que você está no carro, tá? Um negócio importante. Não importa para isso daqui se a tua velocidade é simplesmente positiva, né? Ou se a aceleração é simplesmente positiva. O que importa é um com o outro. Você tem que analisar os dois. A aceleração positiva pode ter movimentos acelerados, pode ter movimentos retardados. Isso depende unicamente do sinal da velocidade. Vou dar um exemplo aqui para tentar elucidar para vocês. Quando você está dando ré num carro, por exemplo, você está lá parado e aí você engata ré. Bom, você está andando para trás, né? Ré. E se você está andando para trás, o movimento é retrógrado. Ok? Mas você saiu da velocidade zero e começou a andar para trás e foi acelerando, né? Foi o até o, né? Na marcha ré lá. Então a tua aceleração também é para trás, certo? Ou seja, a velocidade possui um sinal negativo e a sua aceleração também possui sinal negativo. Então é um movimento acelerado, mesmo sendo para trás. Você está acelerando na ré. Aí você vai lá, deu a ré, e aí você quer parar. Quer parar porque agora você quer ir para frente. Opa, aí você começa a pisar no freio, aí é diferente. O que está acontecendo com a sua velocidade? Ela está diminuindo, mas ela está diminuindo o valor dela, né? Você estava andando a menos 20 km por hora para trás, e aí você vai diminuindo, fica para menos 10 km por hora, aí zero. Então você está freando mesmo dando ré. Opa, tem uma aceleração para frente nesse caso. Tanto que quando você freia dando a ré, você vai para frente, assim, né? Você freia brusco, né? Opa, tem uma aceleração para frente, enquanto a velocidade tem sinal para trás. Movimento retardado. Aí beleza, você para. Aí agora você começa a acelerar para frente. Engata a primeira e vai para frente. Ah, agora você está acelerando para frente e andando para frente. De novo, movimento acelerado. E aí você vai, engata a segunda, vai andando, aí você pum, chega num semáforo, por exemplo. Aí você começa a frear. Ah, quando você começa a frear, a tua aceleração é para trás. Você está freando, diminuindo. Opa, a aceleração é para trás, mas a tua velocidade ainda é para frente. Então, sinais diferentes, esse é um movimento retardado. Ok? Como que fica isso em gráfico? Ó, concavidade para baixo. Então, durante todo esse caminho aqui, desse movimento, a aceleração tem um sinal negativo. Ah, mas nessa parte aqui, o corpo está subindo, certo? Ó, ele está subindo, né? Ok? Se ele está subindo, ou como que você vê se o corpo está subindo nesse instante? O tempo está passando e a posição está o quê? Aumentando. Então ele está subindo. Se ele está subindo, a velocidade é positiva. Beleza? Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, opa, é um movimento retardado. Mas é um movimento progressivo. Aí você está subindo, só que daí, pum, você freia e começa a ir para trás.
Quando você começa a ir para trás, o que acontece? Que nessa parte aqui do movimento. Como que você sabe que está indo para trás? O tempo está aumentando e a posição está diminuindo, está abaixando. Se a posição está diminuindo, é um movimento retrógrado, está indo para ré, para trás. Enquanto a aceleração também está para trás. É um movimento acelerado. E aí, se o gráfico for ao contrário, você pode proceder do mesmo jeito, tá? Ao contrário, no caso, se for uma aceleração positiva. Da mesma forma, a gente tem os gráficos da velocidade pelo tempo de movimentos acelerados. Dessa vez, vamos lembrar lá, é o gráfico dessa função aqui que eu estou estudando, ó, nesse instante. O que vai mandar nesse gráfico? A aceleração aqui, ó. Se a aceleração for positiva, o gráfico vai ser uma reta inclinada para cima. Se a aceleração for negativa, o gráfico vai ser uma reta inclinada para baixo. Beleza? E se a aceleração for zero, vai ser, na verdade, um movimento retilíneo uniforme. Então, esse daqui é um gráfico inclinado para cima. O tempo passa e a velocidade, agora isso daqui é a velocidade está subindo. Isso quer dizer que a aceleração é positiva, beleza? Ah, a aceleração é positiva. O que isso quer me dizer? Nesse instante para cá, a velocidade aqui é negativa, né? Menor do que zero. Opa, velocidade menor que zero, movimento... eu confundi. A gente confunde isso daí. Velocidade negativa, o movimento é retrógrado, ele está indo para trás. Ah, mas a aceleração é positiva, então o movimento é retardado. Até que você está indo para trás, freia e começa a ir para frente. Quando começa a ir para frente, nesse instante aqui, velocidade positiva, movimento progressivo. E aceleração positiva, o movimento é acelerado. E a gente pode, se a gente se deparar com um gráfico desse formato aqui, a gente consegue saber a aceleração, tá? Se fossem números aqui, por exemplo, tivesse alguns númerozinhos, a gente consegue saber a aceleração aqui. Como que a gente sabe a aceleração? O que é esse daqui, ó? Essa altura, por exemplo, uma altura qualquer aqui. É um ΔV, certo? Por exemplo, vamos pegar essa altura aqui, nesse instante, que a velocidade passa de ser negativa para ir para positiva. Essa altura aqui é a parte de baixo até em cima. Quanto que mede isso daqui? Final menos inicial. 0 menos V0. O que é isso daqui? ΔV. E o que é esse tempo aqui que leva? ΔT. Ou seja, a aceleração vai ser esse tamanho aqui dividido por esse tamanho. Que é justamente a tangente desse ângulo aqui, tá? É a tangente desse ângulo. Se ele te der a tangente desse ângulo, você sabe a aceleração desse movimento. Mesma coisa para os gráficos lá da posição, no movimento MRU. A tangente do ângulo é a velocidade. No caso desse daqui, a tangente desse ângulo é a aceleração. Esse ângulo, quanto mais inclinado, mais acelerado, né? Opa, tem a ver com aceleração. Beleza? E aqui é o caso de que a aceleração é negativa. Você pensa da mesma forma, de modo análogo ao que você pensou aqui. Vai pensar aqui. Velocidade maior que zero, tal, vai inverter, pipipi, popopó, beleza? E aqui tem um resuminho desses gráficos, do movimento deles, tá? Concavidade para cima, aceleração positiva. Aceleração positiva, opa, o gráfico vai estar inclinadinho. O gráfico da velocidade. Inclinado para cima. Se a aceleração é positiva, o gráfico da aceleração vai ser uma retinha aqui,
que é uma aceleração constante. Se a constante ela é uma retinha, e está para cima do zero. Quando a aceleração é negativa, é o inverso de tudo isso, com cavidade para baixo. O gráfico da velocidade vai diminuindo conforme o tempo passa, inclinado para baixo. E a aceleração é negativa. Beleza? Alguma dúvida, gente? Encerramos a aula de hoje. Parar de gravar.